Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você. Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui num lugar diferente, num lugar especial. Nós estamos entre os municípios de Maracaju e Nioaque, num lugar onde é chamado de Serra de Maracaju. Esse lugar é muito especial porque há uma divisão, não só uma divisa de municípios, mas também uma divisa entre a flora. Quando nós viemos à minha esquerda, nós viemos de Maracaju até nesse lugar, nós observamos que a flora é mais de Mata Atlântica. E quando nós descemos a Serra de Maracaju, exatamente no plano, quando já estamos no município de Nioaque, nós observamos que é mais cerrado, a vegetação é mais cerrado. Tanto num lado como a outro há uma mesclagem de vegetação, a flora, mas a divisa é muito interessante, há uma divisão. E nesse lugar aqui, eu quero conversar com você sobre um texto, uma palavra que me lembra muito da jornada de Moisés, da saída do povo de Deus do Egito. E quando Deus chama Moisés para o Monte Sinai, eu quero conversar com você sobre essa diferença, sobre essa subida, sobre uma divisão na vida. Êxodo capítulo 19 é um texto muito interessante, é um divisor de águas para o povo de Deus. Deus já havia prometido a terra de Canaã para Abraão, para Isaac, para Jacó. O povo de Israel, após José passar uma temporada no Egito, ficou 430 anos e trabalharam de escravos na terra do Egito. Mas chegou o grande dia em que Deus tirou o povo de dentro do Egito e usou o grande líder Moisés. Alguns dias eles peregrinando pelo deserto, Deus os chamou para um relacionamento sério na presença dele. Quando eles estavam no Egito, eles obedeciam a Faraó, eles estavam debaixo das leis de Faraó, e Faraó agia como um Deus sobre a vida deles. Eles não tinham dia de descanso, eles não tinham dia de culto, eles não trabalhavam para eles trabalhavam para o Egito, eles eram reféns e eram escravos do Egito. E quando Deus tira eles de dentro do Egito e coloca eles para caminhar, para andar no deserto, Deus tira eles debaixo de um senhorio, de alguém, de um dominador, de um escravizador, e coloca eles para caminhar em liberdade. Mas para caminhar nessa liberdade, era necessário que Deus colocasse uma nova lei sobre eles. Tirasse de dentro do coração do povo a lei do Egito, a lei do mundanismo, e desse para eles, colocasse para eles viverem uma nova lei, um novo tipo de vida. E no capítulo 19 de Êxodo, Deus chama Moisés, o grande líder, junto com todo o povo, para ele entregar essa lei. E o texto diz no verso 3, 19:3, subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu quero abordar alguns pontos com você. O primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração é que Deus sempre trabalhou por meio de líderes. Deus usou Moisés, Deus usou Josué, Deus usou Samuel, Deus usou o grande rei Davi, líderes que foram usados por Deus para levar o povo para perto da presença de Deus. Líderes que construíram altares, líderes que conduziram o povo de Deus para um arrependimento, para uma volta ao Senhor. Deus sempre usou líderes. Hoje Deus também usa líderes, usa pastores, diáconos, presbíteros. Deus usa líderes que pregam o evangelho e que levam as pessoas de volta à presença de Deus. E a igreja precisa de líderes. No Novo Testamento, Jesus começou a sua igreja com 12 discípulos, 12 apóstolos. Jesus também chamou Paulo, Jesus chamou outros líderes que compunham a igreja do Novo Testamento, e Deus sempre levantou líderes
para ir à frente do povo de Deus. O segundo ponto que nós podemos tratar e tirar desse texto é que Deus chama todos a um relacionamento. Deus não chama ao relacionamento apenas o pastor de uma igreja. Deus chama ao relacionamento todas as pessoas. Deus não chamou apenas Moisés para se relacionar com ele. Deus chamou todo o povo que saiu de dentro do Egito. Deus os chamou para uma vida. No verso 6, Deus diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Por meio de Moisés, Deus chamou todo aquele povo para andar na presença dele, na presença do Senhor. Todos são chamados. Numa igreja, às vezes as pessoas se comportam como se o pastor é o único que precisa ler a Bíblia, orar, fazer um devocional, cantar, buscar a presença de Deus. Às vezes as pessoas se comportam como se o pastor fosse o único que precisa buscar a presença da eternidade. Mas Deus chama a todos, desde sempre, desde o início, desde o começo. Deus chama todos ao arrependimento e Deus chama todos para serem povo, raça eleita, nação santa e sacerdócio real. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com você nesse texto é: aonde a presença de Deus se manifesta, há mudança de vida e há mudança de ambiente. Quando Deus veio e se apresentou aqui no final do terceiro dia, houve mudança no lugar, houve trovões, houve relâmpagos e tudo estremeceu na presença de Deus. Uma pessoa não pode afirmar que ela é convertida ao Senhor Jesus e ela continuar vivendo a velha vida. Uma pessoa não pode dizer que ela nasceu de novo e ela continuar com os mesmos amigos, os mesmos costumes, as mesmas músicas, as mesmas coisas. Uma pessoa não pode dizer que ela teve um encontro com Deus e a vida dela não mudar. Deus apareceu aqui e todo o ambiente mudou. E nós vamos ver aqui que Moisés preparou o povo para esse dia. Moisés, o líder, preparou o povo, santificou o povo, levou as pessoas a lavarem as vestes, lavar o corpo, a esperar pela presença de Deus. Mas isso não é o bastante. Mesmo que um líder seja um líder profundo na presença de Deus, busque a presença de Deus todos os dias, isso não é bastante para uma igreja ser salva. Quando a presença de Deus veio naquele terceiro dia, o povo teve uma reação muito diferente do que eles deveriam ter tido. No capítulo 20, no verso 18 ao verso 20, o texto diz: e todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não moramos. O povo tinha medo de morrer. Eles tinham medo de morrer na presença de Deus. E eles tinham razão. É verdadeiro. Todas as vezes que você entra na presença de Deus, você lê a Bíblia, você ora, você se arrepende, mas alguma coisa na sua vida antiga morre. Cada vez que uma pessoa se encontra com Deus, morre o antigo homem e começa a ressurgir e começa a nascer uma nova pessoa. Essas pessoas não estavam querendo nascer de novo. Essas pessoas queriam continuar a vida do Egito. Eles tinham saído do Egito. De corpo eles saíram do Egito, mas o coração, a alma continuava no Egito. Eles não queriam se encontrar com Deus, porque eles não queriam nascer de novo. E quantas pessoas frequentam igrejas, anos e anos estão nos cultos, mas não nasceram de novo, são como Nicodemos, estão lá há mais de 30 anos, mas não experimentaram nascer de novo e não têm o nome escrito no livro da vida. Quarto ponto que eu quero trabalhar com você é a subida do Monte Sinai. Moisés subiu 2 vezes no Monte Sinai em todo esse processo até a lei for entregue. E o Monte Sinai é um monte muito difícil de subir até mesmo hoje, 2.285 metros de altitude, de altura, e rochas íngremes, escarpas, um lugar muito difícil para subir.
E o Monte Sinai ele é comparado à caminhada, à subida da vida cristã. A vida cristã não é um mar de rosas, não é uma estufa espiritual de proteção eterna. A vida cristã é um caminho. Quando nós olhamos em Mateus, Jesus Cristo diz que é um caminho largo e é um caminho estreito. O caminho largo é o caminho do mundo, onde se pode fazer tudo, se viver de qualquer forma. Mas o caminho estreito é o caminho da salvação, é o caminho de Deus. E Jesus convida para o caminho estreito. E o caminho para Deus é uma porta, é um caminho e é um alvo. A caminhada cristã é como subir no Monte Sinai. Aqui nós encontramos mais um ponto interessante, o porquê o povo não estava à disposição de se encontrar com Deus, pois era necessário subir. Era necessário colocar em ação os músculos, fazer força. Era necessário sair do modo sentado e não fazendo nada para caminhar, para se colocar em ação. Isso é um desafio. E por isso muitas pessoas não querem andar com Jesus, não querem ser fiéis numa igreja cristã, pois é um desafio sair da zona de conforto para fazer alguma coisa. Moisés subiu. Tanto na primeira vez como na segunda vez, Moisés subiu para se encontrar com a presença de Deus. O quinto ponto que eu quero tratar com você e aproveitar esse texto, esse ambiente, esse lugar, é a crise que muitas igrejas e pastores e teólogos têm com a lei. Não existe crise. Desde sempre, a lei e a graça sempre conversaram e estavam unânimes em todo o tempo, porque a lei sem a graça é legalismo, e a graça sem a lei, ela se torna em libertinagem. Não há nenhum ponto, não há nenhum motivo para que a gente crie crises em relação à lei. Hoje o cristianismo não vive mais as leis cerimoniais, o sacrifício dos altares, da Arca da Aliança, mas nós não somos tirados de debaixo da lei da obediência, da lei da fé e de andar na presença de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a lei trouxe libertação do pecado. O que nós precisamos pedir para Deus não é a ausência da lei, mas pedir para Deus para que Ele nos ajude a viver e cumprir a sua presença, cumprir a sua palavra. E aqueles que conseguem andar na presença de Deus são sempre recompensados com bênçãos, com a presença de Deus. O sexto ponto que nós podemos retirar dessa passagem de Moisés, o povo de Deus e toda a trajetória pelo deserto é: a vida cristã não é fácil. A vida cristã é um grande desafio, é uma porta estreita, é um monte que precisa ser subido. Mas a vida cristã é totalmente possível, pois o caminho que Jesus construiu em direção à presença do Pai, ela não pode ser anulada. A vida cristã é possível, mesmo que você esteja passando por dificuldade, talvez perseguições, talvez desafios de abandonar pecado e ser fiel com Deus, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades. Eu termino esse texto dizendo para você, é totalmente possível alcançar a vitória, é totalmente possível andar por esse caminho e chegar até o alvo final. Nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para aquilo que Jesus já fez por nós. E eu quero deixar essa palavra para você nesse lugar tão diferente, nesse lugar aqui que eu escolhi para falar sobre divisão de vida, sobre uma trajetória. Eu quero usar essas pedras grandes para a gente lembrar um pouco do Monte Sinai. Esse monte, essa montanha, nem pode ser comparado com o Monte Sinai, mas nós podemos ter uma ideia de que a vida cristã não é um mar de rosas, a vida cristã não é um caminho aveludado, a vida cristã é uma subida íngreme que nós precisamos caminhar todos os dias e cuidar para que a gente não caia. A vida cristã é difícil, mas a vida cristã é uma vida possível, porque ela traz bênçãos tanto na trajetória, na presença de Deus aqui nesse mundo, e nós aguardamos algo muito maior.
que a presença de Deus está na presença do Cordeiro toda a eternidade. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Pode o sol não nascer, a tempestade começar, num deserto eu estar, ou tudo mudar. Podem tudo tirar de mim, meus amigos não estarem mais afim, as perguntas continuarem sem resposta.